Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira. O conteúdo de hoje vamos falar sobre por que reconhecer os nossos erros nos faz ser constantes na fé. Antes de falarmos deste conteúdo, vale a pena lembrar que toda terça e toda quinta sempre tem um conteúdo novo aqui para você que nos acompanha pelo Facebook, na nossa fanpage do Profissional Católico, ou via YouTube, né, no canal do Profissional Católico, ou também via Instagram, no @profissional católico. E eu quero, já dando início a esse conteúdo de hoje, me esvaziando de mim mesmo e me enchendo da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, nela, para ela, porque assim eu tudo farei com Jesus, por Jesus e em Jesus. Que realmente o Senhor fale conosco neste momento, através deste conteúdo, e que Ele nos leve a sermos constantes na fé, crescermos, nos desenvolvermos na nossa vida e na nossa carreira como profissionais católicos. Por que reconhecer os nossos erros nos faz ser constantes na nossa fé? Nós vivemos em uma realidade onde tudo deve parecer perfeito, tudo deve estar no seu devido lugar. Talvez a impressão que nós tenhamos é que nós vivemos em uma sociedade de aparências, onde as coisas devem ser bem apresentadas. Basta nós olharmos, por exemplo, as postagens que muitas vezes são compartilhadas nas nossas redes sociais, que tentam mais agradar do que necessariamente mostrar a verdade. Tempos atrás, eu tomei conhecimento de um jovem que entrou em depressão porque ele não havia alcançado a quantidade suficiente de likes que ele gostaria em uma determinada publicação. Inclusive, tempos depois, o Instagram chegou até a remover esta função de likes nas postagens, enfim, vendo e percebendo os malefícios que estavam sendo desenvolvidos para o emocional de muitas pessoas. Muitas pessoas passaram a ser dependentes dessas curtidas, destes likes, destes reconhecimentos. Pessoas que às vezes tiravam 50, 60, 70 poses de uma foto, ou melhor, 70 fotos de uma única pose, para tentar chegar no close perfeito, no enquadramento perfeito. E se nós olharmos a nossa realidade, é bem provável que nós percebamos que nós, enquanto seres humanos, temos dificuldade de reconhecer a nossa verdade. Muitas vezes, uma verdade envolvida em uma fragilidade, em uma limitação própria da vida humana. E tomar a atitude de reconhecer os nossos erros, olharmos para nós, observarmos o que estamos fazendo e o que pode ser melhorado, o que não está sendo feito de maneira adequada, é de fato fazer com que nós consigamos melhorarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto homens e mulheres de Deus. Agora, é claro, nós estamos falando de arrependimento, de reconhecer os nossos erros. Então, é importante dizer que não basta somente se arrepender. É preciso, de fato, deixar que o Espírito Santo ele nos leve a um arrependimento sincero. A igreja, ela nos apresenta duas formas de arrependimento que nos ajuda a sermos constantes na nossa fé,
crescermos, nos desenvolvermos na nossa vida e na nossa carreira, como homens e como mulheres que querem em tudo cumprir a vontade de Deus. Essas duas formas de arrependimento são chamadas de contrição. Então nós temos a contrição imperfeita, também chamada de contrição do temor, e a contrição perfeita, que é a chamada contrição do amor. Vamos entender rapidamente o que significa cada uma delas, para que de fato nós possamos entender como é que reconhecer os nossos erros nos ajuda a sermos constantes na nossa fé e crescermos na nossa vida e na nossa carreira como profissionais católicos. Contrição é o ato de arrependimento sincero diante das falhas, dos erros, dos pecados que cometemos. Pecado, você já sabe, você que me acompanha, já sabe que vem do grego armatia, que significa errar o alvo. Então Deus tem um plano para nós, Deus tem um projeto de vida para nós, e nós muitas vezes optamos, escolhemos fazer uso da liberdade que Deus nos deu para ir num caminho oposto, numa direção contrária à vontade de Deus. Consequentemente, se Deus tem uma direção para nós, nós vamos em outra direção, nós erramos o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando nós fazemos o exercício da contrição, nós estamos olhando para a nossa vida, olhando para a nossa história, observando que deveríamos estar em um caminho que agrada a Deus, um caminho que Ele sonhou para nós e que com certeza é infinitamente melhor do que qualquer escolha que possamos fazer ao longo de toda a nossa vida. E quando nós olhamos, quando nós reconhecemos, nós nos arrependemos de estar neste caminho. Esta é a contrição. É o arrependimento sincero por estar num caminho contrário à vontade de Deus. É sem dúvida alguma a força do Espírito Santo que nos leva a esta graça de um arrependimento sincero, como eu comentei agora há pouco. E existem duas formas, existem dois níveis, acho que essa é a melhor palavra, dois níveis de contrição que nos levam para o arrependimento, que nos levam para a reconciliação com Deus, que nos levam a voltar ao estado de graça. Você sabe que quando nós, seres humanos, optamos por romper a relação com Deus, nós abdicamos, nós abandonamos, nós deixamos de lado o estado de comunhão com Deus, o estado de graça, de estar na presença maravilhosa de Deus. E a maneira de voltar é através do arrependimento, e este arrependimento nos leva a buscar o sacramento da cura, mais especificamente o sacramento da confissão, ou o sacramento do perdão dos pecados. A contrição imperfeita é aquela contrição onde nós, diante dos nossos pecados, sabendo qual é o desejo de Deus para nós, que é totalmente diferente daquela atitude, daquele ato que praticamos, nós nos arrependemos. Mas qual é a diferença? A contrição do temor, ela acontece por nós muitas vezes começarmos a pensar que estamos num caminho contrário ao plano, à vontade de Deus, e se continuarmos neste caminho, vamos começar a sofrer consequências muito prejudiciais para a nossa vida, para a nossa história, principalmente para a nossa vida eterna, para a nossa alma, para a nossa relação com Deus. E aí a pessoa
nesta contrição do temor, começa a ter medo de estar numa condição que a priva da glória de Deus, que a priva da graça de Deus e, consequentemente, a destina para a separação eterna de Deus, que nós chamamos de inferno. Este medo do inferno, esta repúdia do inferno, nos leva a nos arrependermos e nos afastarmos do pecado e nos voltarmos para Deus. E é por isso que ela se chama uma contrição imperfeita. É uma contrição imperfeita porque neste momento do arrependimento nós estamos pensando em nós, nos prejuízos que teremos se continuarmos distante de Deus nesta prática contrária à vontade de Deus, que é o pecado. Então ela é imperfeita porque pensamos em nós e, por medo do inferno, nos voltamos para Deus. É perfeito, é óbvio que vale muito a pena analisar que é muito benéfico o ato de sentir o remorso, sentir o arrependimento. Puxa, isso que eu fiz não foi bom, é ruim e vai me prejudicar na minha relação com Deus. Se eu continuar nesse caminho, eu não vou ter comunhão eterna com Deus e eu fatalmente vou para o inferno. Então este medo, este receio de ir para o inferno, este temor de ir para o inferno, nos leva a buscarmos a reconciliação com Deus, que mais tarde até nos leva também ao sacramento da penitência, a confissão dos nossos pecados diante da igreja na pessoa do sacerdote. Existe o segundo nível mais excelente, mais perfeito de arrependimento, de contrição, que é a contrição do amor, ou contrição perfeita. Esta contrição, este arrependimento, ele acontece quando nós, seres humanos, diante dos nossos pecados, tendo entendimento de que Deus tem algo diferente para nós, porque nos ama, porque nos acompanha, porque quer o melhor para nós, ainda assim, nós rompemos com Deus, escolhemos viver segundo a nossa vontade, a nossa cabeça, fazer as nossas escolhas, e começamos a perceber que estas escolhas, de certa forma, machucam, quebram, rompem a nossa relação com Deus, que nos ama e que só quer o bem para nós. E quando nós olhamos para esta realidade, nós somos envolvidos de um sentimento, de uma constatação de que eu não deveria ter feito isso com Deus, que é todo amor, que me ama, que sempre está comigo e que fez tanto por mim ao ponto de enviar o seu filho para me salvar, que o mínimo que eu posso fazer, o mínimo que eu posso fazer é eliminar as ocasiões de queda da minha vida. Como eu não consegui fazer isto neste momento, eu me arrependo. Eu sinto o amor maravilhoso de Deus por mim e eu sinto o desejo, a necessidade de corresponder a este amor, voltando para Ele, voltando para a casa do Pai. Se nós pegarmos a parábola do filho pródigo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15,
nós vamos perceber que num dado momento, o filho mais novo, chamado filho pródigo, ele se arrepende de ter esbanjado a herança do pai. E aí ele tem medo de sofrer, porque ele percebe que não tem mais dinheiro, que os amigos dele já não estão mais com ele, então ele tenta mudar o comportamento, ele se arrepende, ele tenta buscar trabalho para tentar reconstruir o que ele tinha perdido. Perceba que ele está pensando nele, no que ele vai perder se ele continuar nesta realidade. Nós sabemos que ele, naquela condição, nem a lavagem dos porcos lhe é dada, e aí sim, ele entra numa contrição de amor perfeita, no arrependimento, pensando: na casa do meu pai há muitos empregados, e ele não trata nenhum dos empregados assim. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou voltar para a casa do pai e vou suplicar que ele me trate pelo menos como um dos seus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado mais de seu filho. E ele volta. Então, essas duas maneiras, uma contrição pensando em nós e uma contrição pensando em Deus, são dois níveis de arrependimento. Num primeiro nível, contrição imperfeita, contrição do temor, eu temo as consequências pelos meus atos contrários à vontade de Deus e me arrependo. Na contrição perfeita, eu reconheço o amor, a bondade, a misericórdia de Deus e lamento, me arrependo por ter rompido, por ter desobedecido, por ter agido contrário à vontade que Deus tinha para mim. Eu desejo voltar e me reconciliar com Ele. Vale a pena dizer que a Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, diz para nós que quando nós, pela graça do Espírito Santo, praticamos esta contrição perfeita, esta contrição do amor, veja, você, no mais profundo do seu ser, sabendo do amor maravilhoso que Deus tem para conosco e do quanto nós não valorizamos esse amor, nos arrependemos e desejamos voltar para Ele, isso é muito importante. Veja só, a Igreja nos ensina que já, por antecipação, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, inclusive os pecados mortais, desde que nós tenhamos a firme intenção de buscar a confissão sacerdotal, sacramental, né, na primeira oportunidade que tivermos. Então, olha que graça maravilhosa que a Igreja nos confere. Quando nós conseguimos desenvolver a contrição perfeita, o arrependimento perfeito, o arrependimento do amor, nós já recebemos a absolvição plena de todos os nossos pecados, inclusive dos pecados mortais, da mesma forma que naquele momento estivéssemos recebendo do sacerdote a absolvição sacramental. Reforçando, desde que na primeira oportunidade que eu tiver, eu busque, recorra ao sacramento da confissão. Então, recorrer ao sacramento da confissão é extremamente importante para sermos constantes na fé. Mas isso só será possível se nós reconhecermos os nossos erros, se nós nos arrependermos sinceramente, e isto é uma graça de Deus, dos nossos pecados. Eu entendo que tem pessoas que vão dizer assim: mas eu não posso me confessar diretamente com Deus. E
Eu já tive esse pensamento, eu entendo, porque algumas pessoas pensam assim. No meu caso, esse pensamento vinha até mim porque eu tinha vergonha de ir até um sacerdote. Eu não tinha vergonha de pecar, mas depois que eu pecava e eu percebia, o Espírito Santo me dava a graça do arrependimento, que fosse por medo do inferno, que fosse por reconhecer o amor imenso de Deus por mim e não querer mais ofendê-lo, eu tinha dificuldade de ir até o sacerdote e falar: meu Deus, eu pequei de novo. Mas quando nós entendemos o quanto este sacramento traz cura e libertação para nós, nós conseguimos transformar a nossa vida, a nossa história e a nossa realidade. Eu já vivi isso. Quando, num dado momento da minha vida, eu me vi escravo por um determinado tipo de pecado, que me fazia frequentemente cair nele. Eu estava viciado naquele tipo de pecado. A gente costuma falar, são os pecados de estimação. Você toda confissão diante do padre, do sacerdote, você está falando aqueles mesmos pecados. E eu tinha esse de uma forma até grave, e frequentemente eu caía nesse pecado. Tinha até receio, falar assim: gente, eu não vou confessar mais, porque toda hora eu vou ter que falar isso. Até que um padre, eu me lembro de uma ocasião, eu me confessar e falar assim: padre, o senhor não podia me dar uma bênção especial para eu não pecar mais dessa forma? E aí o sacerdote falou assim para mim: meu filho, o sacramento da confissão que você está recebendo agora, ele já carrega em si o dom da fortaleza para você não pecar mais. Por isso que Jesus sempre falava: vá e não peques mais. E aí eu comecei a entender. Quanto mais eu me confesso, mais eu sou fortalecido, mais eu recebo o dom da fortaleza para evitar as ocasiões de queda. E aí eu comecei, de fato, me confessar uma vez por mês, e antes, quando eu precisava, quando este pecado acontecia, eu já recorria ao sacerdote. E, gente, esse exercício foi gradativamente me libertando da escravidão deste pecado, até que hoje eu não tenho, graças a Deus, mais nenhuma dependência, nenhum vínculo mais com este pecado. Graças a Deus, por conta de recorrer reiteradamente a este santo remédio. Por isso que a confissão é um sacramento de cura. Então, devemos sim buscar a confissão diante do sacerdote. Muita gente ainda pensa desta forma, que pode se confessar somente com Deus e acaba não tendo acesso ao mar de misericórdia que Deus disponibilizou para cada um de nós. E vale a pena reforçar que foi o próprio Jesus quem instituiu o sacramento da confissão, dizendo aos apóstolos: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Logo, é desejo de Jesus que busquemos a confissão sacramental por meio do sacerdote, por meio do ministro que ele ordenou, ao qual ele conferiu esta graça, este poder, esta autoridade de perdoar pecados. Eu não sei como está a sua vida, a sua realidade hoje. Talvez nessa sociedade que ostenta, que tenta demonstrar uma realidade fictícia, muito mais de aparência do que de realidade, nós tenhamos a tentação de esconder os nossos erros, as nossas falhas, as nossas misérias. E o que eu peço a Deus para mim e para você é que sejamos homens e mulheres que tenham coragem, por graça de Deus, pela força do Espírito Santo, de reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, ainda que seja pela contrição do temor, a contrição imperfeita, pelo medo do inferno, mas já desenvolver em nós a vontade de buscar o sacramento da confissão, ou, pelo melhor cenário,
a contrição perfeita, a contrição do amor, onde eu reconheço todo o amor que Deus tem por mim e eu me arrependo de ter rompido as relações com Ele e desejo ardentemente voltar a ser inteiramente dele. Eu peço que pela força do Espírito Santo, seja qual for a sua realidade hoje, que o Espírito Santo te conduza a voltar-se para Deus. Que o Senhor derrame sobre você a graça do arrependimento sincero, a contrição. Que seja inicialmente talvez pelo medo do distanciamento eterno de Deus, as consequências do inferno, mas principalmente que o Senhor nos permita desenvolvermos a contrição perfeita, a contrição do amor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar por todas as pessoas, toda a humanidade, Senhor, que em um ou outro momento acaba caindo, se desviando da sua vontade, do seu plano. Ajuda-nos, Senhor, a não mais pecar. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos segundo a sua vontade. E se errarmos, e se cairmos, e se nos desviarmos, que caiamos de joelhos diante do sacerdote, buscando o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, e que possamos, principalmente, Senhor, através da contrição do amor, recebermos a absolvição e o perdão de todos os nossos pecados, voltarmos ao estado de graça, voltarmos a ter plena intimidade e comunhão contigo, e como o Senhor sempre disse para todas as pessoas que o Senhor perdoava, vá e não peques mais. Que possamos, Senhor, pela força e pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo dom da fortaleza, não pecarmos mais. Quero agradecer a Deus, louvá-lo e bendizê-lo por você, por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Compartilhe com quem você entende que precisa ser constante na fé, crescer, se desenvolver na vida e na carreira profissional, como um profissional católico. Compartilhe com quem você entende que precisa. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.